E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Ô, gente, ainda mais no século de hoje, você que tem filho pequeno, anda falando do amor de Deus para o seu filho. Deita falando do amor de Deus para o seu filho. Alimenta falando do amor de Deus para o seu filho. Porque o objetivo do mundo é apagar Deus da memória da criança. Então, ensina seu filho no caminho que deve andar. A igreja começa em casa. E também está falando assim, olha, eu vou repetir de novo. As intimarás, você dirás ao seu filho, e delas falarás, assenta para falar com seu filho em tua casa, andando e pelo caminho, e deitando e levantando. Também amarrarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os teus filhos. Lógico que no mundo de hoje nós não fazemos isso, mas nós podemos colocar versículos bíblicos nas portas, no caderno, tudo direitinho, tá? Também escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É o que eu estou falando. Escrever para ele lembrar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou teus pais. Quais eram os pais? Ele está falando para um povo que vai entrar na Canaã prometida, que é Abraão, Isaque e Jacó. E aquela antiga geração não ia entrar, e Moisés estava preparando essa geração para entrar. Então ele estava revendo a lei do Senhor com esse povo que entrar na terra que emana leite e mel. E ele falou, e te daria onde há grandes e boas cidades que não tu edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes. No capítulo 6, está nos dizendo assim, olha, mana, leite e mel é uma expressão antiga, que indica a riqueza da terra, tá, gente? É uma maneira de falar. Porque às vezes a pessoa acha assim que lá fica só correndo mel. Não é correndo mel, não. É uma terra farta. E nos versículos 4 e 9, estes versículos são conhecidos em séculos de tradição judaica como o Shema, o qual contém a verdade fundamental da religião de Israel. São recitados como oração diária, junto com o capítulo 11, 13 e 21 e números 15, 37 e 37 e 41. No versículo 4, este é o credo do judaísmo. O Senhor traduz o hebraico Yahvé, porém os judeus posteriormente substituem esse termo por Adonai. Adonai quer dizer meu Senhor, meu Senhor. E pois consideravam Yahvé sagrado demais para ser pronunciado. Eles tinham temor de falar Yahvé, tá? A palavra Deus é usada aqui na sua forma plural no texto hebraico. Assim, nosso Deus é o único Senhor, provavelmente enfatiza a doutrina cristã da Trindade. Três pessoas com a mesma substância em uma única divindade. Esta compreensão, entretanto, não teria sido aparente para o povo do Antigo Testamento. E aí, gente, pulando aqui que eu já falei, né? O versículo 10 de Deuteronômio 6,10 está falando assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou seus pais, já falei, né? Então vocês vão está falando para edificar, onde há boa cidade, tudo que edificastes. E no 11, e as casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e os poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais,
que tu não plantaste, e quando comeres, te fartarás. Eles vão achar tudo pronto lá, acharam tudo pronto lá, tá? E no 12 está falando assim, olha, gente, esse versículo me chamou a atenção. Guarda-te e que não esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sempre lembra, traga à memória que o Senhor te tirou do Egito, da terra da escravidão. Nós temos sempre que lembrar, voltar ao passado, trazer à memória e lembrar como que nós éramos lá no passado, tá bom? E estamos bem melhor agora, amém? Outra coisa está falando, olha, o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Aqui está falando que eles devem temer a Deus. E serve para nós nos dias de hoje. Devemos temer a Deus. E está escrito assim, olha, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Tentar é provocar a ira do Senhor, né? E agora no versículo 17 está falando assim, ó, diligentemente. Diligentemente quer dizer com vigilância, guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bons aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, para que tudo te vá bem. Guarda a lei do Senhor, tá? Para que e entre e possuas a boa terra sobre o qual Deus jurou a seus pais. Lembro mais uma vez, novamente, que Moisés estava preparando aquela geração, estava recapitulando a lei no livro de Deuteronômio, porque aquelas pessoas não ouviram, porque eram bem pequenininhas e tudo, e então Moisés estava relembrando para eles, que ele falou, olha, Deus prometeu para os seus pais essa terra, e vocês vão entrar na terra que emana leite, uma terra próspera. E no versículo 18 está falando assim, e farás o que é reto e bons aos olhos do Senhor, né? Para que tudo te vá bem. Amém? Glória a Deus. Para que lances fora todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. E olha, gente, guarda esse versículo aqui, ó. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Quais são os juízos e estatutos? Vocês terão que contar. Eles terão que contar. Eu tenho que contar. Você tem que testemunhar. Nós temos que testemunhar. Olha aqui, ele falou, então dirás a teu filho, ensina teu filho. Deus aqui está mandando eles ensinar ao filho dele, e nós temos que ensinar os nossos filhos. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, éramos servos de Satanás no mundo, porque quem não é servo de Deus é servo de Satanás. Porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Porém, o Senhor nos tirou com mão forte do mundo e colocou um novo cântico em nossos lábios. A alegria do Senhor é a nossa força. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor, hoje, somos peregrinos dessa terra, e Jesus, ele foi preparar a morada para nós, e um dia nós vamos morar na Canaã celestial. Nossa, é muito legal, né? E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para o nosso eterno bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje, se guardarmos os mandamentos do Senhor. E será para nós justiça
quando tivermos cuidado de fazer, e será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E só voltando aqui no versículo 16, em Êxodo 17, do 1 ao 7, os israelitas, massás, quiseram testar Deus impondo, eles quiseram mandar em Deus, impondo exigência para que eles se submetessem ao que havia proposto. Eles exigiram que Deus lhes fornecesse água potável como sinal de que ele estava entre eles como a condição para que continuassem fiéis em seu tempo. No tempo de Jesus, Jesus se recusou a oferecer tais sinais aos escribas, fariseus, porque eles também queriam sinais, mas Jesus se recusou. O maior sinal é a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero louvar ao Senhor pelo capítulo 6, e o título já nos diz assim: o fim da lei, o final da lei é obediência. Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o seu like e o seu comentário. Se você obedecer os mandamentos, se eu obedecer os mandamentos do Senhor, eu vou viver bem e vou morar na Canaã Celestial. Beijo, Deus abençoe.